Reunião do arbitral decide regulamento do Campeonato Maranhense para 2026. Passam aqui a interventora Suza Lucena, o departamento de competições, o diretor de competições de Itamar Ferreira, o presidente do IAP Guilherme Freitas e ainda o representante do Sampaio, o vice-presidente Pérez Paz, estará também aqui no canal Laércio Costa, narrador. Vamos falar estritamente neste conteúdo do regulamento e da fórmula de disputa do Campeonato Maranhense 2026. Não sai daí, voltamos em instantes. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E aí você fala com a equipe do Mendes, aqui em São Luís, a nossa ilha, na entrada do Quatraque próximo ao sinal. E que prazer estar contigo! Vamos direto ao assunto, mas antes deixe-me só mandar um alô aqui para o nosso amigo Robson, governador Valadares. Beleza, Robson? Um abraço, estamos conectados aí, meu irmão. Com Pimentel Filho em Belém do Pará, com Miguel, com Francisco, com Fontinelli Loterias em Goiânia. Você de Goiânia, manda seu recadinho, participa também aqui com a gente. Pode mandar recado também através do nosso WhatsApp. Lá em Tutóia, o grande Francisco, fala Francisco, JR, Imperatriz Maranhão e a galera de Imperatriz aí, um grande abraço. Moçada lá está se movimentando, lá com o ITZ, que é Charles Guerreiro, treinador, Charles Guerreiro do ITZ. Lá do Cavalo de Aço vai ser o Silvio Criciúma, treinador do Cavalo de Aço. Então, ontem todos estiveram presentes na reunião da Federação Maranhense de Futebol para a temporada de 2020 e 26 e o Conselho Arbitral ontem definiu a fórmula e o regulamento do Campeonato Maranhense. Isso mesmo, o Campeonato Maranhense 2026 movimentou a noite de quinta-feira aqui na nossa Ilha do Amor em um hotel, na nossa área nobre, uma das áreas nobres aqui, o pedaço, metro quadrado mais caro do Nordeste brasileiro, que é a Ponta da Areia. E os dirigentes estiveram reunidos ao comando da Federação Maranhense com a interventora Suza Lucena. E como é que fica o Campeonato Maranhense, Laércio Costa? Então vamos ao Campeonato Maranhense agora. Vamos, Campeonato Maranhense 2026. São 8 equipes na disputa, sendo da Grande Ilha 5, tá? Maranhão, atual campeão estadual, Motoclube, Sampaio Correia, IAP e Luminense, da nossa Grande Ilha. O Luminense, atual campeão da Série B. Tem ainda os 3 do interior, ITZ, vice da Série B, e Imperatriz, vice da Série A de 2025, ambos de Imperatriz e o Tum-Tum, tá? Então essas são as equipes. 2 vagas na Série D do Brasileiro, 3 na Copa do Brasil e 2 na Copa do Nordeste são as vagas que devem estar em disputa no estadual de 2026. Para confirmar, a FMF espera a atualização do ranking nacional por parte da Confederação Brasileira de Futebol para manter este cenário. Esse ranking da CBF deve ser divulgado na primeira semana de dezembro. Portanto, só dando uma recapitulada aqui para você. 2 vagas na Série D, 3 na Copa do Brasil, 2 na Copa do Nordeste, tá? Então, de acordo com a atualização do ranking, é que aí a federação vai bater o martelo quanto a essas vagas. Em 2026, o Maranhão estará na Série C do Brasileiro, nós já sabemos, enquanto Imperatriz e IAP Sampaio vão estar na Série D. O Moto aguarda o desenrolar das disputas em outras federações para saber se também vai para o Brasileiro. Tudo que nós queremos é o Moto, né? Na Copa do Brasil estarão Maranhão Atlético, Imperatriz e IAP. Sampaio está fora. Enquanto que na Copa do Nordeste seguem Maranhão e Imperatriz como campeão e vice de 2025. Portanto, Copa do Nordeste, Maranhão e Imperatriz estarão. Deu para pescar todas as vagas? Nosso calendário nessa temporada aumentou por demais. E isso é que nós queremos. Ou seja, os nossos representantes em atividades. Vamos torcer por uma grande temporada. E, Laércio Costa, como é que vai ser a fórmula de disputa da competição? Vamos lá.
Os 4 primeiros avançam às semifinais, que terão jogos de ida e volta. O 5º colocado permanece na zona neutra, não se classifica e nem disputa permanência. Já o 6º e 7º colocados vão disputar um mata-mata de ida e volta, e o perdedor será rebaixado para a Série B em 2027. Deu aí para pescar direitinho? Então vamos lá. O 6º e o 7º colocados disputam um mata-mata de ida e volta, e o perdedor será rebaixado para a Série B em 2027. Enquanto que o 8º colocado será rebaixado diretamente. Tá? Aquele pior colocado da primeira fase já estará automaticamente rebaixado. A decisão de reduzir o número de datas atende a um pedido da Confederação Brasileira de Futebol e também dos clubes. Segundo a FMF, as 11 datas totais do campeonato seguem o calendário oficial e devem permitir melhor preparação para os clubes que vão disputar as competições nacionais, como a Copa do Brasil e Série D, além da Copa do Nordeste, né? Mais ou menos por aí. O dirigente, hoje o Moto está numa situação muito delicada, né? Por que o Moto está numa situação delicada? Porque o Moto não tem calendário. Mas o Moto se colocou nessa situação lá atrás com o Iglesias Moisés, quando ele, com o Sampaio Corrêa, decidiram unir forças para extinguir a Copa FMF, né? Para acabar com a Copa FMF. E ali foi feito isso. O Antônio Américo decidiu, então, com os clubes, encabeçados por Sampaio Motoclube, desistir da FMF, que não iria mais ter no segundo semestre. E quando ficaram sem calendário esse ano, ficou todo mundo a ver navios. Todo mundo a ver navios. Maranhão foi o que se estendeu um pouco mais, chegou às semifinais, classificou para a Série C, ótimo. Mas é bom lembrar o seguinte, que a federação tem que dar 8 meses de calendário de acordo com o estatuto. Ou então está tudo rasgado. Há muito tempo, né? Vamos combinar aqui, há muito tempo. Mas o Arthur, que é o novo presidente do Motoclube, Arthur Cabral Marques, ele levantou novamente essa tese de voltar. Ao que tudo indica, esse ano não, mas há uma predisposição para que retorne no ano de 2027 essa Copa FMF. Então, essa Copa FMF, ela continua na geladeira, mas com essa luz ao fim do túnel para que venha a acontecer em 2027. Então, eu acho que é bom. Hoje está todo mundo batendo palma, porque está todo mundo com calendário, menos o Motoclube, que está numa situação delicada, ainda dependendo de algumas competições, né, principalmente do Campeonato Tocantinense, para ver o desenrolar do desfecho da competição, e aí o Moto conseguir esse seu calendário, e a gente fica muito na torcida que isso venha a acontecer. Tá? Então, foi isso que ficou definido nessa reunião do Conselho Arbitral, que aconteceu lá em um dos hotéis aqui da nossa Ilha do Amor, e seja agora o Campeonato Maranhense 2026, um campeonato bom, um campeonato onde se vai buscar alternativas e recursos, onde a interventora Susan, ela disse, vamos sair de trás da cadeira e vamos buscar os recursos para o Campeonato Maranhense, voltar a tentar buscar o torcedor de volta às nossas praças esportivas. Então todos os presidentes estiveram lá. O meu parceiro querido, Técio Dominici, ele esteve lá na federação e nos mandou o material, pediu ao Técio, nos mande o material aí se possível e tal, aqui para o nosso canal Laís Costa Narrador, e ele o fez, ele mandou alguns conteúdos para nós, dentre eles a foto que aconteceu ontem. Nós temos essa foto aí, que é da doutora Susan Lucena, a interventora. Nós temos aqui a mesa, que compôs ontem, né, essa reunião, né, que aí você vê o presidente do IAP também por aqui, você vê o vice-presidente do Sampaio Corrêa, o presidente do Motoclube de São Luís também, o Arthur, dentre outros que estão aqui compondo essa mesa nesse momento, lá na presidente do Maranhão, Carlos Eduardo Dias também, Imperatriz, a galera que marcou presença ontem lá na reunião do Conselho Arbitral, né? E aí
a movimentação de auditório, com a participação da imprensa, nem poderia ser diferente. E aqui o nosso repórter de hoje, aqui do canal, o nosso cracaço Tércio Dominici, que é o presidente da crônica, né, dos cronistas locutores esportivos do estado do Maranhão, a ACLEM. Então, quero agradecer aqui ao nosso presidente Tércio Dominici, que enviou aí esse fardo material para nós e que ele mesmo vai fazer as entrevistas agora aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inicialmente, ele ouve aqui o Pérez Paz, que é o vice do Sampaio Correia e também do departamento jurídico. Pérez Paz, nosso grande Pérez Paz, que é o vice-presidente do Sampaio, e aqui representando o Tricolor de São Pantaleão nesta reunião. Me fale sobre esse evento aqui, o Campeonato Maranhense, o Futuro 2026, já vem aí. Pérez Paz, Sampaio Correia. Tércio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo que você faz também pelo futebol maranhense. E esse evento ele é um marco, porque há muito tempo a gente não tinha isso, a gente não tinha nenhum tipo de lançamento do campeonato, não tinha divulgação da tabela de forma mais ampla, coletiva. Então eu acho que esse passo é um passo muito importante que a gente precisa repetir. Embora divergências, mas o objetivo união, o coletivo, falou muito alto aqui, né? Pois é, as nossas diferenças é na hora do jogo. É na hora do jogo. Fora do jogo, a gente tem que estar unido porque os times do Maranhão indo bem, a gente aumenta nossas vagas na Copa do Brasil, a gente aumenta nossa visibilidade nacional, a gente melhora a nossa marca. Tudo. Em tudo. Então, a gente precisa lutar pela coletividade. Claro que em campo é rivalidade, um quer matar o outro, isso é normal. Mas acabou, todo mundo é junto, todo mundo unido, pelo bem do futebol maranhense. Você viu com bons olhos? Vi com ótimos olhos. Deu entusiasmo bem para o São Paulo? Muito positivo, e a gente acredita que o formato que foi aprovado, as coisas como vão ser agora, vão favorecer tanto o Sampaio quanto os demais clubes, porque a gente vai deixar, principalmente, de iniciar o Campeonato Brasileiro disputando ainda o Maranhense. Isso é terrível. Isso é terrível. Nos últimos 2 anos, esse início de campeonato ainda disputando o Maranhense prejudicou todo mundo. Tá certo. Obrigado, Patrícia. Aí o presidente, obrigado, hein? É o Pérez Paz falando aí com o nosso grande Tércio Dominici. Agora, vamos ouvir o Guilherme Freitas. O áudio tem muita gente, muito alto, o som ambiente muito alto, mas dá pra gente entender. Vamos ouvir aqui o Guilherme Freitas, entrevistado também pelo Tércio. Guilherme, você acompanhou aqui o Guilherme Freitas, que é o presidente do IAP. Você acompanhou aqui a reunião, foi participante ativo. Me fale disso para você, o IAP, como viu? Eu da melhor forma possível, é um momento único no futebol maranhense, fazia tempo que a gente precisava desse diálogo, né? Então, assim, a gente vê um fio de esperança, né? Que essa paixão do torcedor maranhense volte a reacender para todo mundo incentivar a volta aos estádios, e a gente tem uma possibilidade de uma temporada excepcional em 2025. Avançou bem, né? Avançando muito bem, graças a Deus. Tá, obrigado, hein? Aí o Guilherme Freitas, aí com o nosso craque Tércio Dominici. Hoje o homem tá feroz aí, né? Itamar, o Tércio conversou também com Itamar Ferreira, que hoje responde pelo Departamento de Competições. Itamar Ferreira, secretário-geral da Federação, mas hoje diretor de competições, FMF, e foi o capitão aqui de exibição aqui para o formato do Campeonato Maranhense, para todas as atividades de 2026, em se tratando de campeonato estadual do Maranhão. Prazer enorme recebê-lo. O prazer é todo nosso, é uma honra e um desafio muito grande estar hoje à frente do Departamento de Competições da Federação, com o desafio aí de colocar o trem nos trilhos, né, para que a gente possa ter um campeonato 2026 melhor do que os outros. O trabalho é sempre para fazer melhor e nós construímos isso com os clubes. Foi uma construção coletiva de todos os atores que participam da competição. Dias de passagem, né? Todos os atores estavam presentes, inclusive, na reunião, né? Inclusive aqui, em todas as reuniões, todos participaram. Certo. Nós tivemos 3 reuniões. Uma de fechamento hoje, 2 anteriores, todas elas com os 8 clubes participando. Agora a tabela parece que está engatada, né? Olha, a tabela, não, veja bem, até na reunião ali, quiseram fazer reunião para fazer tabela. Não consegue fazer reunião para fazer tabela. Isso, tem que ter sossego, é? Isso é a autonomia da federação. É a autonomia. Nós não vamos impor injustiça para ninguém,
mas a federação é quem vai fazer a coisa. E não Ela é tem fácil. a prerrogativa disso, né? Exatamente, o nome é exatamente isso. A prerrogativa é única e exclusivamente da federação. Claro que nós vamos conversar com todo mundo. Isso. Vamos Alinhar os interesses, tal. ver as situações, aquilo que for melhor, vamos divulgar. Se alguém tiver uma ideia que se encaixe naquilo de mudar, nós vamos fazer, não há essa imposição. Está tudo no prazo? Tudo no prazo. Né? E, porque não é fácil você fazer com 5 clubes da capital e 3 no interior. Porque nós vamos ter, em alguns momentos, 3 jogos na mesma rodada, aqui da capital. Então, nós só temos 2 estádios até hoje. Tem a promessa de Ribamar. Se vier Ribamar, pronto, beleza. Se não vier, nós vamos ter problemas. Qual o problema, Itamar? Nós podemos ter um jogo, uma rodada no sábado, no domingo, aqui em São Luís, em 2 estádios. Na quarta-feira, rodada em 2 estádios. Mas aí nós precisamos de uma rodada com 3 clubes da capital. Vai ter um momento que é isso. Quando é que você pensa? Aí, só para concluir, aí nós vamos fazer o seguinte, então bota esse segundo jogo, o terceiro jogo, para quinta. Neuzinho de Santos não vai liberar, Castelão não vai liberar, na época de inverno, o jogo, um dia após o outro jogo. Né? Então é uma adiante. Não, isso aí, o desafio... Você já sabe que é um assunto espinhoso, né? E o desafio a gente faz a gente crescer. Exato. Mas você acha que resolve isso até quando? Da divulgação da tabela? Antes do prazo previsto, que é 45. Qual é esse prazo? É 45 dias antes. O prazo é 45 dias antes do início do campeonato. Do campeonato você tem que divulgar a tabela base e o regulamento. Nós vamos fazer isso antes dos 45. Vai dar tudo certo. Vai dar Obrigado, tudo certo. hein? Falou. Grande Itamar Ferreira aí falando, garoto lá de Barra do Corda, rapaz. Abraço, Itamar, isso aí, muito sucesso aí, sorte na confecção da tabela, né, para o campeonato 2026. Dominice falou também com a doutora Susan Lucena, interventora da FMF, mandou um recado aí, Dominice. Aí está a doutora Susan. A senhora que conduziu essa reunião aqui, o objetivo, né, do Campeonato Maranhense, o lançamento, assim, vamos dizer assim, uma banca sobre a competição, o campeonato, com todos os dirigentes, é um campeonato que terá 8 times, todos os clubes estavam presentes. Acho que aqui está muitíssimo bem encaminhado, né? A gente finaliza essa reunião com todos os clubes que disputarão a Série A do Campeonato Maranhense. Isso é um marco para mostrar que o nosso futebol tem muito a esperar e que nós teremos uma competição séria, organizada e que fará com que os nossos clubes possam alçar outros voos. E a gente parece que viu com uma preocupação muito grande, que deveria ser realmente isso, a volta do torcedor, a gente reconquistar esse interesse do torcedor voltar aos jogos. Exatamente. A gente, desde o início, a gente tem pautado essa necessidade. É muito importante ver os nossos estádios lotados e também os nossos estádios em boas condições. Por isso a gente tem que dialogar com o poder público nesse sentido, com termos de compromissos assinados por vários prefeitos, e a gente vai percorrer todos os campos que receberão os nossos jogos para a gente garantir que estejam em condições e com os laudos em dia para receber o Campeonato Maranhense Série A. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço o grande Tércio Domenice trazendo esse material para nós. O áudio, né, foi um pouco abafado aí pelo som ambiente, muito alto, muita gente lá no interior do auditório, mas deu para a gente entender perfeitamente. Os nossos agradecimentos ao nosso querido amigo, acima de tudo, Tércio Domenice, grande plantão esportivo e repórter aqui também do canal, deu essa palhinha para nós. Muito obrigado, meu craque Tércio Domenice. Aliás, eu quero abraçar também Manuel Martins, o nosso matemático, que aniversariou ontem, né? Amigo Manuel Martins, colaborador também aqui do canal Les Costa Narrador, pelo seu aniversário. Grande abraço, muitíssimo obrigado pela colaboração e Deus te abençoe. Dê muitos outros anos de vida com muita saúde. Parabéns, Manuel Martins, o nosso craque matemático. Valeu, hein? Muito sucesso e felicidades. Que mais, galera? Vamos dessa aqui. Olha, o Campeonato Brasileiro ontem fechou, né? Com o Fortaleza e o Ceará empatando em 1-1. Complicada a situação lá do Fortaleza. Fluminense ganhando o Mirassol de 1-0.
E o Palmeiras agora abriu 3 pontos para o Flamengo. Bateu também o Santos, vitorioso ontem, o time do Abel Ferreira. Tá demais, tá voando. Quem tira esse título do Palmeiras, eu vou até fazer uma enquete aqui, né? Para saber o que é que você está achando do Campeonato Brasileiro, quem vai ser o campeão da temporada, né? Flamengo está no páreo, tudo pode acontecer, faltam o quê? Mais 6 rodadas, né? 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, galera. Campeonato Maranhense batido o martelo e vai acontecer a partir do dia 11 de janeiro, a bola rolando. São as 8 equipes participando, sistema de ida com semifinais e finais. Campeonato Maranhense terá 2 clubes rebaixados. Tudo isso nós destrinchamos aqui. Agora te prepara aí, porque no próximo bloco, ou seja, no próximo conteúdo, que não vai demorar muito, aí eu te convido para acionar o sininho para ser notificado. Olha essa aí, Sampaio Corrêa vai anunciar o seu novo treinador. Novo treinador. Motoclube ainda aguarda um pouquinho mais para anunciar o seu novo técnico. O Maranhão Atlético Clube está voando no mercado com outra contratação. Então, não sai daí porque o próximo conteúdo vai ser demais. Vamos destrinchar muita coisa aqui no canal Laércio Costa Narrador. É isso, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, não sai daí, daqui a pouco eu volto, hein? Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.